Quantas palavras por segundo você é capaz de ler? E quantas páginas por minuto? E quantos livros por mês? E quantas dezenas de livros por ano? Bem, são várias perguntas que a gente provavelmente não sabe responder de cabeça, a menos que você já seja um leitor, assim, de longa data e tenha um arquivo com todos os livros que você já leu, algo do gênero. Mas não é sobre isso exatamente que eu quero falar hoje. Hoje eu quero apresentar para vocês mais 2 dicas daquelas 20 que temos tratado já nos últimos 2 vídeos, analisando aquele livro de qual eu já falei para vocês várias vezes. Se trata de Lit, um guia cristão para a leitura de livros. Como eu disse para vocês, muitas das dicas, a maioria delas, em especial as que eu vou tratar hoje, não são específicas para cristãos, então vai servir para todo mundo que estiver aqui vendo este vídeo. Se você quer entender um pouco mais sobre como se preparar para suas leituras, as primeiras das 20 dicas que são tratadas em um dos capítulos deste livro, se você quiser se relembrar, ou então se você ainda não viu o vídeo, conferir lá como se preparar para a leitura, você pode acessar o primeiro vídeo. Eu falo um pouco sobre como conhecer o livro, né, antes de tê-lo e depois também logo que você tem em mãos. Falo um pouco sobre conhecer o autor do livro e principalmente sobre ter um propósito com cada leitura e ainda mais decidir se esse propósito é interno ou externo. Quer entender um pouco mais disso? Vai lá naqueles vídeos. Hoje, porém, vamos falar sobre um outro detalhe muito importante e muito básico também, que é sobre a velocidade de leitura. Qual ritmo eu devo manter? Bem, isso aí não é uma questão tão relevante para quem não tem o costume de ler e para quem tem o costume de ler muito pouco. E, geralmente, né, se você vai pensar em alguém que já saiu do ensino médio ou do ensino fundamental, realmente, em termos de leitura de livros, a necessidade é pouca. Essas questões começam a aparecer quando o estudante do colegial tem aí que enfrentar leituras para alguns vestibulares ou para ter alusões para fazer redações. Ou então quando você entra na universidade, dependendo do curso que você faz, muita leitura. Por exemplo, psicologia, muita leitura. Mas aí a questão que fica é, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Tá bom? Porque é fato que em termos de compreender e de repetir palavras, não importa a velocidade que eu leio, as palavras serão repetidas. Mas em termos de quantidade de coisas que eu posso repetir num dia e o quanto eu vou aprender daquilo que eu repeti, aí sim, a velocidade é um tópico. Mas não é tão simples. Não é assim, quanto mais devagar eu ler, mais eu vou aprender. E quanto mais rápido eu ler, menos eu vou assimilar. Não é bem assim que funciona e eu quero tratar isso com vocês. Para isso, vamos falar sobre os 2 tipos de velocidade de leitura. Obviamente, a leitura rápida e a leitura lenta, tá bom? Não é bem classificação, é só realmente formas de se pensar. Na verdade, eu vou falar algumas coisas, mas todas essas coisas valem tanto para rápida quanto para lenta. Em especial para a leitura rápida, eu vou apresentar algumas técnicas, tá bom? As técnicas de leitura lenta são outras dicas, aliás. Vamos por partes, né? Vamos começar então com uma leitura rápida, né? O que é leitura rápida, quando, para que, como, tá bem? Eu vou começar com uma leitura de um comentário do autor, Tony Hayek, na página 126 do livro. Ele diz o seguinte: um modo simples de se ler com mais velocidade é correr o seu dedo sobre o texto conforme você lê, aumentando a velocidade do dedo através da página até que você force seus olhos a lerem mais rápido do que normal. Forçar os olhos a lerem mais rápido do que normal. Essa aqui é uma noção de velocidade. Não tem a ver com eu estar apressando ou não, mas com eu estar mais rápido, estar mais veloz. No sentido de que aumentar a velocidade não vai interferir na qualidade. O que eu quero dizer? Se você está no mesmo nível, se você, vamos dizer assim, no mesmo instante, se você fizer uma leitura rápida e depois uma leitura devagar, você vai assimilar mais coisas do que uma leitura devagar. Então, a dica de passar o dedo é para você conseguir fazer a leitura rápida, assimilando a mesma quantidade de coisas que a leitura devagar, entende? Esta é a questão. Porque é fato que maior velocidade, você tem menos atenção, menos tempo dedicado. E a atenção e o tempo dedicado são, assim, diretamente proporcionais à qualidade do aprendizado. Então, a sacada para as técnicas de leituras rápidas
tem a ver muito com a forma como você realiza, com a sua prática e com os seus objetivos. Então, a forma, por exemplo, é passando os dedos, lendo algo que já foi grifado, né? Usando essas duas técnicas que eu vou falar. A questão da prática é o quanto realmente você é exercício. Não tem livro que te ensina. Você vai ter que sentar a bunda na cadeira e ler várias e várias vezes e colocar essas formas em prática. E por fim, vamos pensar nas técnicas. Então, são duas técnicas que eu utilizava, né, que me era colocada à disposição no meu curso de inglês que eu fiz. Quando a gente queria ler alguns textos que não eram textos assim do nosso interesse, eram textos sobre algum assunto que precisava ser respondido. Então, são técnicas que provavelmente você vai utilizar muito em testes. Então, já vai aí um primeiro propósito, né? Falei, o terceiro ponto são os propósitos, né? Vamos dizer que você está fazendo uma prova. Então, você vai querer ler só algumas informações essenciais do texto. Para isso, servem muito bem essas duas técnicas, uma mais rápida que a outra. A primeira se chama skimming e a segunda scanning, né? Então, a primeira é skimming, você está fazendo uma leitura rápida, e scanning, você está escaneando, fazendo uma leitura específica, que é muito rápida, tá bem? Então, o que é o skimming? É você ler da esquerda para a direita, né? Em português, a gente lê da esquerda para a direita. De forma bem rápida, que muitos vão chamar também de leitura dinâmica. Mais tarde eu falo sobre esse nome. O que é isso? Isso é para você ter uma noção mais geral do texto. Você passa rápido, 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 dependendo se for um texto informativo, uma história que aconteceu e os detalhes não são tão importantes, e você só de passar rápido você já entende. Não é um texto filosófico, que cada frase assim são construções mentais, tem uma lógica ali por trás. Não, são acontecimentos que aconteceram. É um diário, é corrido. Você pode abusar disso, você pode ler rápido assim, um atrás do outro. Também essa é uma técnica. A segunda técnica é o scanning, que você está escaneando, porque você quer fazer uma leitura mais rápida ainda, você não tem tempo de ficar indo esquerda para direita. Você quer achar palavras-chave, você quer uns pontos, você quer nomes, você quer datas, você quer um termo específico que você está procurando. Geralmente você não vai nem ler o texto nesse momento, você vai caçar algumas informações. Às vezes você vai ler o texto depois, você vai fazer um skimming depois. Por quê? Porque você leu a primeira pergunta de uma prova, né? Ou você sabe que, por exemplo, nossa, nesse capítulo tem tal assunto. Então você vai procurar tal palavra para achar tal assunto. Assim que você achou, opa, beleza, tá aqui. Aí você grifa para depois fazer, por exemplo, um skimming, entende? Então aí duas técnicas de leitura rápida que podem se ajustar. Agora um pequeno comentário sobre leitura dinâmica, tá bom? Já ouvi falar, né? Tem técnicas, tem cursos, né? Tem práticas para se efetuar leituras dinâmicas, que é você fazer essa leitura super rápida dos textos e, em tese, não perder tanta informação quanto aparentemente se perde. É você realmente treinar seu cérebro a conseguir assimilar, como eu disse, da mesma forma que você lê devagar, você vai assimilar a mesma quantidade de coisas, só que muito mais rápido. E em termos de condicionamento, teoricamente é bem possível e tem gente que faz. Eu nunca experimentei, tá bom? Nunca realmente tentei investigar muito. Mas eu acho, primeiro, que é uma questão difícil. E aí entra a seguinte questão: se você não é obrigado a ler 2 livros por semana por conta do teu trabalho, da tua profissão ou do teu estudo, não se preocupe com isso. Dá para sobreviver muito bem com uma leitura rápida, sem ser essa leitura dinâmica. E aí um segundo ponto é moderação. Não perca mais tempo aprendendo a ler do que lendo, tá bom? Não perca mais tempo organizando do que fazendo aquilo que você organizou, por exemplo. Não perca mais tempo fazendo sua lista de tarefas do que realizando as tarefas. Aquela questão metalinguística da organização, do aprendizado também, né? Não perca tempo demais se preparando para preparar-se, se aprendendo para aprender. Tá bom? Então não perca tempo demais realmente no estudar leitura dinâmica. O tempo que você passou estudando como fazer leitura dinâmica, né, porque é algo que você tem que manter em prática, então mantendo em prática a leitura dinâmica, é o tempo que você poderia ter utilizado para fazer uma leitura mais devagar e melhor, tá bom? Então fica essa pequena reflexão, né? Eu falei sobre, né, dependendo se você tem que ler 2 livros por semana, por exemplo. Aí vai entrar numa questão que eu gosto de pensar que são tipos de leitores, certo? Tipos de leitores. Eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre isso para
entender, para ver, não vou fazer um quiz para você se encaixar, mas eu quero tentar fazer essa distinção, porque várias das dicas que eu dou são para diferentes níveis, certo? Então, por exemplo, skimming e scanning são dicas para um leitor avançado, né? Que ele tem um propósito aí de um estudo, tentar fazer uma pesquisa, tem que ler muito texto, né? Você pode ser um leitor iniciante, que de fato quer aprender a ler. Então, se você quer aprender, quer começar teu hábito, não perca o seu tempo com leituras rápidas. Não perca o seu tempo com leituras rápidas. Se você for intermediário, talvez você queira ler rapidamente notícia, queira ler rapidamente alguns textos um pouco mais maçantes da universidade, queira reler algumas anotações, por exemplo, tá bom? Mas a questão da leitura dinâmica que eu falei para vocês, eu acho que entraria nesse nível de iniciante, intermediário e avançado. Quem faz leitura dinâmica entraria no super avançado, tá bom? É um nível muito além de gente que realmente trabalha pesado com isso, tá bom? Bem, falei tudo que eu tinha pensado sobre leitura rápida. Vou falar um pouco mais sobre leitura lenta, tá bem? Leitura lenta acho que vai ser um pouco mais interessante de falar, tá bem? Vamos lá. Outro comentário de Tony Hank. Cuidado com a impaciência que pode erguer seu rosto horroroso, fazendo-o se sentir culpado por não ler mais rápido. Com frequência, a nossa frustração com a lentidão na leitura procede de uma atitude equivocada, o encarar a leitura do livro como uma tarefa a ser terminada e não como um prazer a ser desfrutado, mas que impõe certa dificuldade. Leituras devem ser, de modo geral, prazerosas, apesar de dificultosas. Eu disse de modo geral, né? Tony Hayek aqui falou, não com prazer, mas convenhamos, não é tudo que dá para ser lido com prazer. Principalmente se você for um leitor de intermediário para cima. Leitor iniciante, o máximo de desprazer talvez sejam notícias que você tem que se defrontar, ou algum momento chato de um autor que você está achando interessante, um livro que você está finalmente achando interessante. Mas, de modo geral, na escola você vai ter textos maçantes, conteúdos maçantes. Na faculdade você vai ter alguma disciplina que você não vai gostar. Na vida vai ter conteúdos que talvez não te interessem, mas talvez sejam até importantes. Então, temos que ter essa noção de que é difícil ter toda essa paciência do mundo de fato. Então, eu estou fazendo esse contraponto puxando sardinha para leitura rápida, tá bom? Mas agora voltando, puxando a sardinha um pouco aqui para a questão ainda da leitura rápida, né? Não é todo livro que merece a nossa atenção a tudo e todo o nosso tempo. Como eu já disse nos outros vídeos, existem milhões de livros aí nesse mundo. Milhões, milhares de bilhões. E cada livro que a gente lê tem dezenas que são publicados, centenas, acho que se não me engano tem milhares que são publicados. Então a gente simplesmente não vai dar conta de ler tudo. É fato que a gente não vai poder manter toda a atenção em todo livro. Gente, se a gente pegar algumas grandes obras como ficções majestuosas como O Senhor dos Anéis, o próprio Duna que eu tenho lido, algumas outras mais críticas, como se eu for pegar alguns leitores clássicos, da literatura brasileira, por exemplo, pegar Machado de Assis, enfim, não vou ficar dando nome, só quero dizer que tem obras que merecem ser lidas dezenas de vezes, e tantos que são de fato lidas. Se for pegar na psicologia, Freud deve ter sido lido tantas vezes, quem trabalha com psicanálise, quem não trabalha com psicanálise, tantas pesquisas em cima das obras, tantos livros sobre livros sobre livros. Então tem livros que vão ter que ser lidos milhares de vezes repetidas e você vai ficar preocupado em ler igual todo livro. Não dá, tá bom? Simplesmente não dá. Bom, mas aí vamos defender um pouco a leitura devagar, ok? Ler devagar é sempre melhor em termos de aprendizado. É fato, você está dedicando mais atenção. Então, agora vamos entrar aqui num detalhe de ler mais devagar. Se a gente lê rápido, não é só a leitura, mas o que você faz da leitura, o que você pensa da leitura. Se você lê rápido, você não vai querer buscar o significado de toda a palavra. Você vai interpretar mais fácil pelo contexto. Mas se for uma leitura um pouco mais caprichada, que você quer dar um pouco mais de detalhe, eita, esse foco tá ruim. Se você quer dar um pouco mais de detalhes, lendo uma poesia, aí você vai pensar um pouco mais na palavra. Então você vai ter que ir no dicionário, você vai ter que ir atrás. Se você está lendo em outra língua, por exemplo, você vai ter que fazer isso. Então você nem se pode dar o luxo de ler rápido. Então percebam como ler rápido não é uma mera questão de você passar mais rápido pelo texto, mas também é questão de compensar sobre o texto.
Como eu disse, leituras lentas vão se definir por outras coisas que vamos falar em outros vídeos, como anotações, pesquisar a fundo mais sobre o texto, encontrar significado, reler, como eu falei mais aqui já. Pode ser reler tanto o livro quanto reler o parágrafo. Leitura comparada, pensar em outros livros e outros tópicos, né? Discutir, ver vídeos na internet. Olha o tanto de coisa que eu estou citando aqui na minha cabeça agora, para você ter noção do que gira em torno de uma leitura lenta. Leitura rápida vai ser passar por cima de tudo isso. Passar por cima de tudo isso. Tá bem? Então, todas essas questões têm que ser colocadas em jogo. E aí, por fim, eu penso o seguinte, né? Como discernir aí, então, o que é ler rápido e o que é ler devagar? Né? Já que eu fiz todos esses contrastes, como é que eu entendo como é ler rápido, como é ler devagar? Além disso que eu já falei sobre as técnicas atreladas à leitura, então se são técnicas de leitura rápida ou se são alguns artifícios de anotações para assegurar o aprendizado, são coisas técnicas da leitura devagar, a gente tem que partir do seguinte pressuposto: é você mesmo aí, ó. É você quem define a velocidade da leitura. Você está indo devagar, você está indo rápido. Ninguém mais é parâmetro. Tem gente que lê 10 livros por mês, está lendo um livro por semana. Parabéns para eles. Se você não está tendo que fazer um concurso, se você não está prestando vestibular, se você não está se isso não é teu trabalho, se você não tem uma pesquisa para entregar a tempo, ou seja, se você não está sendo obrigado, e se você não tem uma meta obrigatória em cima de você, você não vai se comparar com ninguém. Você vai ter o seu próprio ritmo. Porque é fato que às vezes nos processos de história de cada um tem aí o seu jeito de ler, você tem as suas capacidades e você vai aprimorar. A gente não pode ficar muito assim, pipocado no, nossa, eu tenho que melhorar minhas técnicas, eu tenho que fazer isso aqui para melhorar. Tem que pensar, nossa, deixa eu pensar como ler o texto. Senão você vai estar gastando mais energia, mais atenção em pensando como ler do que de fato lendo, certo? Então você é o próprio parâmetro, tá bem? Coloque isso na sua cabeça. Se você não lê nada, sua meta vai ser começar a ler um pouco todo dia, tá bom? Uma meta é todo dia, no mínimo, para ver a rotina, tá bem? Um pouco todo dia. Pode começar muito pouco, não tem problema. Se você começar 5 minutos por dia, não significa que daqui a 10 anos você vai estar lendo 5 horas por dia. Não significa, tá bom? Não significa. Tudo depende do propósito que você tiver, tá bem? Eu, por exemplo, tenho várias metas, não estou conseguindo alcançar. Mas aí são coisas minhas que eu mesmo lido e eu quero botar para mim, tá bom? Aí sim é o momento que você pensa sobre ler. Minha dica é, se você quer realmente planejar a sua leitura, separe um dia para resolver tudo, tá bom? E em longa escala, né? Se você for um leitor intermediário ou avançado, você consegue fazer longa escala. Se você for um leitor iniciante, não, seja curto. Bota assim, vou ler esse livro aqui. Um livro de 300 páginas, não consigo pôr uma meta, você nunca leu? Então bota assim, eu quero ler pelo menos esse capítulo aqui até o final da semana. Pronto, resolvido, tá bom? Na outra semana, talvez você leia um capítulo de novo, mas no outro mês, talvez você esteja lendo 2 capítulos por semana. Se você for intermediário avançado, você pode pensar assim, não, depois que eu terminar esse livro aqui, eu já quero esse, depois eu quero esse, depois eu quero esse, eu vou levar todo esse tempo. Assim, quando acabar um mês, você vai saber se você está atrasado ou se está adiantado, para comparar. E assim, ir mudando, né, as metas conforme a realidade. A gente sempre tem que estar aberto para a realidade, tá bem? Por fim, o que eu quero dizer? Tempo de leitura é proporcional à atenção, que é também proporcional ao aprendizado. Já falei isso. Porém, é possível aprimorar a atenção sem interferir no tempo investido. Por exemplo, se você sai de um local barulhento e vai para um local mais calmo, você melhora a sua atenção sem interferir no tempo investido. Aí vem nas contingências de onde você está lendo, de como você está lendo. Aí vem o pensar em como ler, só que um pouco mais simples. Vamos ligar a luz para enxergar melhor. Vamos ouvir uma música menos estimulante? Vamos ver uma música sem letra para não ficar cantando junto? Vamos ler em outro momento? Tá bom? E segundo, também é possível aprimorar a atenção sem interferir no tempo, como eu disse, e sem interferir também, melhorar o aprendizado sem interferir na atenção. Ok? O que eu quero dizer com isso? Se você está
mais acostumado com um assunto, porque, por exemplo, você pesquisou sobre, você vai ler uma mesma frase com a mesma atenção que você teve antes, só que você vai entender, porque você sabe do que se trata. Você pesquisou o contexto daquela palavra, você pesquisou o significado daquela palavra, você releu o parágrafo. Então, o que eu quero dizer? Dentro dessas técnicas, muito envolve o arcabouço seu background, né? Aquilo que você carrega, aquilo que você traz, seus conceitos, seus paradigmas, aquilo que você já entende, aquilo que você não entende também. Então, os seus pontos de falha, você corre atrás, porque ao invés de ficar lendo a mesma página 10 vezes, você lê uma, busca o sentido em algum lugar e lê uma segunda vez e já resolve. Você lê mais rápido, sem precisar aumentar o tempo de leitura, muito pelo contrário, você diminuiu, tá bom? Então, só aí uma reflexãozinha, um exemplo básico, para pensarmos tudo isso. Bem, foram hoje mais 2 dicas, totalizamos aí 8 dicas. 4 sobre preparar-se para a leitura e agora nesse vídeo de hoje 2 sobre velocidade de leitura. Espero que tenham gostado muito de todas essas dicas, todos esses comentários. Se você pensa alguma coisa mais além, comenta aí, é bem interessante, fico muito contente com os comentários seus, com opiniões e com feedbacks também, com retornos, né? Deixa o like, me ajuda bastante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me ajuda muito também, muito mesmo. E ative o sininho para receber mais conteúdo sobre leitura aqui no canal e muitas outras coisas. Afinal, eu sou Thiago Taitz e estou apresentando um canal que se chama Os Panguás. E por mais que hoje eu tenha apresentado o Panguá Bibliotech, responsável por trazer tudo sobre estratégia de leitura, aqui neste canal temos outros panguás que falam sobre jogos, falam sobre música, falam sobre teologia, sobre poemas. Tudo bem? Então temos vários assuntos a tratar aqui com vocês, tá bem? Meu nome é Thiago Taitz, lembrando você mais uma vez. Fico por aqui, espero que tenham gostado e se tudo der certo, se Deus quiser, semana que vem, outro vídeo aqui sobre leitura. Não sei se vai ser continuação dessas dicas ou se vai ser só alguma coisa mais boba e simples de eu apresentando para vocês um pouco de leitura, mas eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado muito, tenham um ótimo dia e até mais.